Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão. E, gente, hoje falaremos sobre um tema que é inédito na minha carreira. Assim, eu nunca falei sobre hipnoterapia e daqui a pouquinho vamos falar então com a Inês. Mas antes, vou falar aqui para vocês, dia 25 de outubro, não perca, o 19º Troféu Frutos de Indaiá, Grupo Mais Expressão, mais uma vez realizando esse mega evento lá no Clube 9, com um grande show de Jades e Jadson. Então, se a sua empresa não está lá ainda, liga para cá, faça um contato com os nossos vendedores e saiba mais sobre esse grande evento que premia os melhores e os maiores de Indaiatuba, tá ok? Bem, como eu disse lá no começo, vou apresentá-la, que está comigo aqui hoje, ela que é hipnoterapeuta, Inês Martins. Inês, seja bem-vinda ao nosso podcast Gente de Expressão. Muito obrigada, Fábio. Uma grande honra, um grande prazer estar aqui para falar do tema que eu acho que eu mais amo da minha vida, né? Em 25 anos de profissão, os últimos anos trabalhando com hipnoterapia, algo que eu realmente amo falar. Que bacana. Bem, nós conversamos muito aqui nos bastidores antes da gravação, Sim, né? Foi quase que uma sessão aqui, viu, gente? Porque eu perguntei muita coisa para Inês aqui, porque antes de qualquer coisa, como a gente estava falando aqui, existe um misticismo, né, que envolvendo a própria hipnose. E aí, muitos como mitos, né, em volta do muito, muito, tema, com certeza. exatamente. Muitos deles, né, entregues pelo cinema, pela televisão, né? Mas o que a Inês me falou aqui, gente, foi espetacular. Mas vamos começar, vai? Senão Vamos, vamos dar spoiler aqui, vamos dar spoilers antecipados. não é? Inês, eu gostaria que você falasse como você começou na hipnoterapia, né? Como que a hipnoterapia surgiu aí na sua vida e o que te levou a seguir essa carreira. Tá, história longa, serei bem breve para resumir a história, né? Tá, já. Eu acho que a hipnoterapia ela é um complemento de tudo que eu já aprendi, primeiramente como terapeuta, Hum, tá? Então eu venho de uma história familiar de um ambiente disfuncional, então eu tinha muitos traumas na infância. Isso me levou para a vida adulta como uma pessoa muito travada, com dificuldade para falar em público, para conversar, para ter uma profissão que realmente fizesse sentido para mim. E eu comecei a fazer terapia para me organizar internamente. E quando eu comecei a fazer terapia e me senti melhor, eu quis aprender também para cuidar de outras pessoas. que Então eu legal. comecei lá na contabilidade, né? Eu tenho um curso técnico de contabilidade, fiz Uhum. vestibular para matemática, fui fazendo essas coisas ao longo da vida até que um dia eu falei, cara, não é nada disso que eu quero fazer, eu quero ser terapeuta. Eu te perdoo, porque eu fui desses também, né? É difícil você escolher algo quando você é tão jovem, É né? difícil. Mas que bom que você se encontrou. Exatamente. E aí, conforme eu fui aprendendo essas ferramentas, eu comecei a atuar na área das terapias, Uhum. isso em 2000. São 25 anos na área da saúde mental, ajudando pessoas a se conhecerem, a se sentirem melhor na vida, qualidade de vida e tudo mais. Em 2022, eu me formei hipnoterapeuta. Caramba. Eu costumo dizer que é na maior escola de hipnoterapia do mundo, que é a Omni. E quando eu me formei hipnoterapeuta, eu descobri que eu tinha realmente chegado na mina, no ponto onde tudo precisa acontecer, Onde queria. onde eu queria. Porque existia todo esse trabalho da terapia, mas muitas vezes eu percebia que eu não chegava no núcleo, no problema nuclear da pessoa. E a Uhum. hipnoterapia faz isso. Que Então, de lá legal. para cá, eu atuo basicamente com a hipnoterapia. Que bacana. Agora você está falando de hipnoterapia, mas o que é exatamente a hipnoterapia e como ela se difere daquela hipnose de palco que a gente conhece mais do lado de entretenimento, né? Qual é principalmente essa diferença? Tá. Hipnose é uma ferramenta, é uma Uhum. técnica. Então, quando a gente está falando de hipnose de palco, nós estamos vendo ali um hipnotista, um hipnólogo, um hipnoterapeuta Uhum. aplicando a ferramenta de hipnose numa pessoa. Então, a hipnose ela é um meio, uma Claro. ferramenta. No consultório, a gente chama de hipnoterapia porque é o uso da ferramenta hipnose para a terapia, não para o entretenimento, não para o palco, Claro. né? A hipnose de palco ela tem uma função muito interessante, Fábio, que é ajudar as pessoas que estão assistindo aquilo a perceber o poder da nossa mente.
Então, quando o hipnotista faz ali um número com aquela pessoa, ele está mostrando, olha do que nós somos capazes, do Eu que não, a sua mente é capaz. eu não vou esconder, não. Eu já vi algumas esquetes que são impressionantes, assim, do São. uso da hipnose. É interessante Sim. demais. Então, no consultório, a gente usa essa ferramenta, que é colocar a pessoa no estado de transe hipnótico, para Uhum. que ela tenha acesso às memórias, às coisas que estão dentro dela, que ela precisa ressignificar, tratar e tudo mais. Então, hipnoterapia é hipnose voltada para a terapia. Que legal. Bacana. É, como é que funciona, então, uma sessão de hipnoterapia para quem, né, nunca ouviu falar da técnica e do tratamento? E eu vou te falar, né, a terapia na minha vida é algo assim recente, porque até então eu tinha aquela ideia, não, Terapia é coisa de não louco. preciso disso, sabe, né? E na pandemia, meu filho, por conta de tudo que aconteceu, né? Minha mãe ficou internada e tudo mais, e as crianças, principalmente, acabam sendo mais Sentiram, né? atingidas. Uhum. E fomos todos para terapia. E eu vou te falar que foi libertador. Foi Sim. assim, algo. Porque como eu não fiz isso antes, né? Mas então eu queria que você falasse como funciona a sessão de hipnoterapia. Tá. Acho que para explicar uma sessão de hipnoterapia, primeiro a gente precisa entender o objetivo da Claro. hipnoterapia. Então, a pessoa tem uma questão que a está afetando, nem sempre é claro para ela a origem do problema, nem sempre está claro. Ela só sente aqui os sintomas, vamos dizer assim, os sinais de que as coisas não estão indo bem. Um pouco Uhum. do que você está falando. Claro. Lá na pandemia, nós começamos a perceber que as coisas não estavam indo bem. Então, nós fomos buscar ajuda. Uhum. Ótimo. Primeiro começa com um encontro onde nós vamos entender isso, mapear esses sintomas, entender a história de vida da pessoa, porque se ela tem traumas lá atrás, eu costumo dizer que viver é traumático. Com certeza. Nós temos traumas, todos temos. Então, quando a gente entende o padrão que está se desenvolvendo aqui com base no que aconteceu lá atrás, então nós temos o caminho para fazer o processo da hipnoterapia. Uhum. A partir disso, a gente vai para a sessão de hipnoterapia. Uma sessão que dura aí 2 horas e meia, 3 horas. Por quê? A gente chama de R2C. Nós vamos fazer um regress to cause. Nós vamos voltar na causa. Então, a ferramenta da hipnose coloca a pessoa no estado de transe e a gente regride ela na memória Que legal. para a causa do problema dela. E ali toda a técnica é no sentido de ressignificar aquela experiência traumática. Então imagina você que falou para mim que gosta de cinema. Tudo que acontece no cinema foi editado, né? Quando a gente Claro. assiste a projeção, ali tem uma edição. A gente consegue editar as nossas memórias também. Porque o passado não existe, o passado já passou. Uhum. Foi difícil, foi triste, foi trágico, mas já passou. O que que existe de verdade? A memória. Claro. E a memória ela é abstrata, então a gente consegue acessar a memória e reeditar essa memória para que você comece a contar uma outra história para você, né? Por conta do trauma, estamos contando uma história que está nos fazendo mal. Uhum. Editamos a memória e contamos uma nova história para a gente a partir daquele momento. E isso é transformador, Com certeza. libertador, E total. é interessante como muitas vezes a gente não tem essa noção de que o que nos afeta no presente teve início lá no passado, né? E Sim, ficou ali, né, de alguma forma enraizada, mesmo que a gente não tenha esse discernimento. Aliás, na maior parte das vezes a gente não tem a esse gente não discernimento tem, não tem como, né? até que passamos por um tratamento como a hipnose. Agora, uma pergunta que é, né, acho que a gente precisa fazer essa pergunta porque a pessoa precisa acreditar na hipnose para funcionar o tratamento, Inês? Ou não? Ela nunca ouviu falar e ela ou teve uma experiência, como eu falei aqui no cinema, não acredito nisso. A pessoa precisa acreditar na hipnose para ela funcionar, para a sessão funcionar? Ó, não é sobre acreditar na hipnose, Uhum. é sobre acreditar que a hipnose funciona para você. Legal. E como que isso acontece? Primeiro, a gente precisa desvendar os mitos da hipnose, Uhum. porque o que impede uma pessoa de alcançar o estado de transe e passar por essa transformação, basicamente é o medo que ela tem da hipnose. Uhum. Por quê? Quando eu estou com medo, eu vou me defender, Claro. vou me fechar. E isso não permite que o terapeuta tenha acesso a mim, as minhas memórias e tudo mais. Uhum. E isso, então, vai parecer que eu não acredito na hipnose. Na verdade, eu não acredito que isso pode me ajudar, ou eu tenho medo da hipnose. E Então, aí envolve todo e qualquer tipo de terapia, né? Como eu qual... mesmo falei, né? Eu exatamente. não Você acreditava, eu precisa se achava que não abrir, né? era. Uhum. Precisa se abrir. Legal. É, todo mundo
pode fazer uma sessão de hipnoterapia? Eu costumo dizer, Fábio, que a hipnoterapia é para todos, mas nem todos são para hipnoterapia. Vou Uhum, explicar isso. É, todos nós somos hipnotizáveis. Por quê? Hipnose é um estado natural em nós. Você que é um cara que gosta de cinema. uhum, Já deve ter acontecido com você, comigo já aconteceu inúmeras vezes. Vou ao cinema, começo a assistir aquele filme, me entrego pro filme, curto o filme, e em algum momento o personagem principal, aquele a quem eu me apeguei, morre. O que é que vai acontecer comigo? Vou chorar? Eu choro, né? pois é, A gente chora. Mas espera aí, né? Saia do cinema e pense fora como se fosse, eu falo, a visão de drone, né? Sobrevoa essa cena. pois é. Bom, aquilo ali é um filme, aquilo foi gravado faz um tempão, foi editado. é, Quem morreu não foi o ator, foi o personagem. Uhum. Mas por que eu chorei? Porque eu estava hipnotizada. Estava totalmente imerso e hipnotizado naquele Isso é um momento. estado de transe. Eu Uhum, começo a assistir aquilo, aquilo passa a ser uma verdade para mim. Então, todos nós somos hipnotizáveis. Então, não existe risco na hipnose, é um estado natural. Quando eu vou dormir, por exemplo, né? Você vai dormir, nós vamos dormir. A gente deita, entra naquele estado de sonolência, dá uns pulinhos, assusta ali e tal. Isso já é um estado de transe, é entre a vigília e o sono profundo. E uhum, existem graus, né? A gente pode claro. aprofundar, fazer mais superficialmente, Uhum. mas hipnose é para todos, desde que a pessoa esteja aberta e disponível. Que legal. Até as pessoas falam, né, comumente assim no dia a dia, ah, eu saí hipnotizado daquela peça, daquele filme. E E foi ele isso não está mesmo, né? mentindo, Não né? tá Ele está mentindo. falando verdade. Tá vendo só? Agora eu queria saber que você me falasse quais tipos não vou dizer problemas ou condições a hipnoterapia pode tratar. Tá. A hipnoterapia ela é aplicável a praticamente todas as condições, Uhum, estados de saúde mental, do tipo de transtornos mentais, né? Depressão, ansiedade, transtorno do pânico, questões de dores crônicas, inseguranças de toda natureza, medos, traumas mais leves, mais graves, uhum, traumas de abuso, traumas de acidente, tudo. A hipnoterapia ela é aplicável. Em alguns casos, a depender da gravidade e da cronicidade, acho que é assim que fala, né? O quanto crônico é aquele problema, uhum. ela, no mínimo, vai melhorar a sua condição de vida, a sua qualidade de vida. Né? Legal. Então, existe hoje a hipnoterapia aplicada para dores crônicas, dores intratáveis, como a gente costuma dizer. Então, aquela dor que você já foi em 200 lugares, 200 médicos, fez 200 Ninguém fisioterapias, acha, né? você vai lá e trata isso com a hipnoterapia e você vê melhora na qualidade de Que vida, legal isso. tá? Então ela é aplicável a praticamente tudo. Questões Bacana. de gagueira, eu vou lembrando de muita coisa que ela é útil para muita coisa realmente. Que interessante, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença entre a hipnoterapia e outras abordagens terapêuticas, né, como a psicoterapia tradicional. Qual é a principal diferença? É o uso mesmo da hipnose? É o uso da hipnose para acessar memórias que estão no subconsciente. Uhum, Né? Geralmente, uma psicoterapia convencional, eu também trabalho com terapia, então é uma coisa que eu aplico também. claro. Você vai conversar com a pessoa, como nós estamos conversando aqui. Uhum, Então, vamos imaginar a nossa mente como um iceberg, o blocão de gelo que desprendeu da geleira e está flutuando. Tem uma partezinha que fica à mostra, mas tem muito mais claro. abaixo da linha d'água. A nossa mente é algo parecido. A parte consciente seria aquela partezinha de cima lá do iceberg, 5 a Uhum, 10% do que é a nossa mente total. Então, essa parte da mente é a mente que raciocina, que nós usamos para o dia a dia, para eu saber o número do meu CPF, meu endereço, coisas do dia a dia, memórias sim. de curto prazo. Uhum, Só que aí não estão todas as nossas questões, elas estão abaixo da linha estão d'água, enraizadas, né? elas estão enraizadas. Então, é ali que a gente vai fazer o trabalho. Uma psicoterapia convencional fica nessa parte racional. Então, tem elaboração, é super útil, eu acho que ajuda em muitos momentos da vida. Eu Claro. estou sempre fazendo terapia também. Porém, quando eu quero tratar uma coisa que está enraizada, que tem raiz nos traumas, não, eu preciso de uma ferramenta Para que chegar lá. atravessa a linha d'água, né, vai lá embaixo, Uhum, tratar na origem. bacana. E é interessante algo que nós estávamos falando também antes da gravação, que é a importância de procurar um profissional, Sim, né, gabaritado, conhecer esse profissional, conversar,
gerar, né, esse ciclo de confiança mesmo, né? Acho que isso é necessário quando você está fazendo uma hipnoterapia, né? É fundamental. Uhum, Porque eu falei que nós somos seres hipnotizáveis, nós somos hipnotizados a todo momento. uhum, Todas as vezes que você está diante de alguém que você considera uma autoridade, o que essa pessoa fala vira lei para você. Então, a gente pode estar falando aqui de um médico, de um pastor, um padre, nossos pais. Nossos pais foram os nossos claro, primeiros hipnólogos, como né? não? Porque eles representavam uma autoridade para a gente quando a gente era criança e tudo que eles falavam virava lei para a gente. Então, nós somos hipnotizados também por repetição, aquilo que a gente ouve muitas vezes. Uhum, Quando a gente leva isso para o consultório, eu preciso estar diante de alguém em quem eu confio, que é uma autoridade para mim e que eu conheço o histórico dessa pessoa, a formação, os resultados, né? Hoje em dia, por conta de redes sociais, a gente fala muito prova pois social. é, pois é. Eu preciso olhar lá no Instagram da pessoa e ver lá os depoimentos das pessoas que passaram pela técnica, estão bem, trouxeram resultados poderosos. Então, sim, é importante que você confie no profissional. Bacana. Agora eu vou aproveitar para perguntar. Como é que Claro. tem, como é que ao final do tratamento, eu não sei se é possível precisar quantas sessões, né, são necessárias ou não, mas quando a pessoa encontra a raiz desse problema, vamos dizer assim, e faz esse tratamento, e é muito interessante, você falou das dores crônicas, né? Muitas vezes, e eu acredito muito nisso, que muitas vezes as dores físicas vêm em decorrência do que a gente, estão enraizadas também na nossa mente, né? São, vamos dizer assim, um reflexo, né? É. É, quando a pessoa termina o tratamento, ou chega assim numa... Como que a pessoa fala, não, consegui encontrar o que estava me causando esse trauma, esse problema? Como é que a pessoa chega, ou você, né, junto com essa pessoa, logicamente, nesse trabalho em conjunto, chega a esse toque final, assim? Como é que é feito esse processo? Como é que termina esse processo, né? É mais é curiosidade mesmo, viu, gente? Não vou negar. Vamos esclarecer a curiosidade do Fábio e Não é? também das pessoas que estão aqui nos Claro, assistindo. claro, faz parte. Olha só, ao longo desses 25 anos trabalhando com terapias e agora com a hipnoterapia, eu desenvolvi um método. Eu Uhum, chamo de método Poderosamente. E legal. como o meu público é mais feminino, é poderosamente mulher, mas eu atendo homens e mulheres, é claro, né? Uhum, Ele começa com o primeiro encontro, que é o despertar. Então, o despertar é aquilo que eu falei agora há pouco. Você vem, traz a sua questão, juntos nós vamos conversar ali por 2 horas, 2 horas e meia, até a gente entender de onde isso está vindo. uhum, A própria história de vida vai mostrar. claro. Você não tem essa consciência agora, mas se você sentar comigo, você vai falar: caramba, isso que a Inês está falando faz muito sentido, tem tudo a ver, é daí que veio a coisa. Beleza. Bom, vamos para a sessão de hipnoterapia? Vamos. Essa sessão é a sessão onde tudo acontece. Então, é uma sessão ali de umas 2 horas e meia até 3 horas. Por quê? Vamos induzir o estado de transe e vamos atrás da causa dessa questão que você está trazendo. Uhum, Toda a técnica faz com que a gente resolva isso ali, ressignifique essa experiência. Então, o que a hipnoterapia realmente promove é uma mudança de mentalidade. Então, eu chego com uma mentalidade, sei lá, de que eu sou incapaz, ou sou inferior, ou eu não consigo falar em público. Entendi onde está o trauma, ressignifiquei. Quando eu termino este processo, tudo mudou. Eu levanto dali e penso: nossa, tá diferente, eu me sinto diferente. E geralmente eu faço mais 2 ou 3 encontros, que é para ratificar aquilo que a gente fez, potencializar os ganhos que já aconteceram naquela sessão, né, naquele aham. encontro. Isso é suficiente. Ah, quanto tempo demora um tratamento? Hoje fizemos a sessão do despertar, vamos para a hipnoterapia, que eu chamo de transformação, mais 2 ou 3 encontros, com 30 dias de espaçamento, então 2, 3 meses você está com este tema solucionado. É Que assim que bacana, funciona, é rápido, que bacana. porque você vai na raiz. Legal. Crianças podem fazer a hipnoterapia? Podem. Eu tenho uma formação, inclusive, em HipnoKids, Olha só. que é a hipnoterapia voltada para crianças. A partir dos 4 anos, as crianças já podem passar pelo processo. Aí eu falo HipnoKids, vai de 4 até 16, 17 anos, depois a gente já pode trabalhar como se fosse adulto mesmo. Mas a criança, ela já vive hipnotizada.
Não sei se você tem filhos. 2. Pois é, eu atualmente tenho 4 netos e aí eu observo muito, porque hoje com essa formação eu acabo prestando atenção mais nas crianças. Claro. Então, as crianças, elas já vivem de certa maneira num estado de transe. Quem nunca viu um garotinho, uma garotinha com um brinquedo falando sozinho? Ah, Já está num com estado de certeza. transe. Então, a criança é mais aberta, a criança é mais suscetível, e quando ela precisa de ajuda com alguma coisa, às vezes xixi na cama, medo de ir para a escola, questão de relacionamento com os amiguinhos, Uhum. tudo isso é tratável com a hipnoterapia. Só que ela é adaptada para a criança, ela é mais lúdica. É isso Uma que eu ia perguntar. criança, você trouxe para o consultório, começou a brincar com ela ali, pronto, ela já ganhou sua confiança, você já pode trabalhar com ela, que a coisa é que nem faca na manteiga. Não é? Vai que vai. Mas assim, em termos de tratamento, é claro que para um adulto é mais fácil, vamos dizer assim, entre aspas, reconhecer a raiz do problema ou buscar Sim, essa raiz do problema. Para a criança, talvez seja um pouquinho mais difícil, porque talvez ela não tenha esse entendimento de que aquilo é um problema. é. O trabalho com a criança começa com a família. Ah, Eu legal. sempre trago os pais, converso com os pais, são eles que me procuram, claro, né? Uhum. Porque a criança está emperrada em alguma situação, são eles que me procuram. A gente sabe, Fábio, que a maioria dos problemas das crianças Sim, são sim, os sim. pais, né? Então aí a gente trabalha com os pais também, todo um processo de orientação, às vezes até ajudá-los com alguma questão deles que está sendo projetada na criança, às vezes gerando ansiedade na criança. Então a gente começa por eles. Com a criança é muito mais leve. Uma criança de 4 anos, eu não vou fazer uma regressão com ela para quando, né? Se ela só tem 4 Não anos. é, não tem É como. diferente. Com a Uhum. criança, a gente trabalha o momento dela, ajuda ela a se fortalecer para lidar com aquilo, se empoderar. Então, é mais nesse sentido. Que bacana. É, pessoas com transtornos mentais podem se beneficiar da sessão? A gente já falou aqui, você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria falar um pouco mais dos benefícios que a hipnoterapia traz para pessoas que estão se enfrentando algum tipo de transtorno, é, como elas são beneficiadas após esse ciclo de sessões. Sim. Quando nós estamos trabalhando com pessoas com questões de saúde mental, Uhum, nós precisamos sempre avaliar o quadro, a gravidade, a intensidade de crises e tudo mais. uhum, Para alguns casos, nós evitamos, por exemplo, colocar uma pessoa que tem um quadro de esquizofrenia grave, um quadro de psicose grave. Por quê? Geralmente, durante o trânsito, você pede para a pessoa fechar os olhos, entrar em contato com as memórias, e ela pode criar uma identificação com algo que já aconteceu com ela, e isso pode desencadear um surto ou qualquer coisa assim. uhum, Então, a gente sempre avalia. Casos mais leves, sim, são tratáveis, porque você sempre vai trazer melhora para a qualidade de vida da com pessoa, certeza. né? Os quadros de saúde mental, eles têm muitas comorbidades. Então, uma pessoa pode ter um quadro já diagnosticado de esquizofrenia, por exemplo, e ter uma depressão acoplada àquilo, um quadro de ansiedade. Então, nessas coisas a gente consegue atuar e melhorar a qualidade de vida. Bacana. Bem, a gente estava falando até agora sobre hipnoterapia como tratamento, mas agora eu quero saber: a hipnose pode ser usada para melhorar a performance? Nossa, Esporte, estudos, e falar em público, né? Como você mesmo falou, né? Acaba sendo, lógico, é uma melhora de performance. Muita gente tem medo de falar em público. A hipnose pode ser usada nesses casos? com certeza. Existe hipnose aplicada ao esporte, né? Alguns profissionais da área de hipnose, os hipnoterapeutas, se especializam em esportes, então vai lá pegar aquela pessoa que quer alcançar um tempo melhor, sei lá, um desempenho melhor no esporte, Uhum, a hipnoterapia é útil. Por quê? O que que a hipnoterapia faz em essência? Ela troca algumas, eu vou chamar de crenças, alguns lemas que você tem dentro de você, geralmente com base nas experiências claro. traumáticas, Uhum, por lemas que te ajudem, lemas mais positivos. Então, se eu me sinto com vergonha de falar em público, muitas vezes eu vou descobrir que tem um histórico ali. Ah, é tímida? Tá, mas vamos mais fundo. Nossa, quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, fui fazer uma apresentação na escola, errei, todo mundo riu de mim. E aí ficou uma mensagem na sua mente que falar em público causa é algo. desconforto, Uhum, você fica com vergonha. Bom, então achamos isso, vamos tratar, isso vai melhorar a performance. legal. Além de uma técnica que vai
lá na infância, na adolescência, buscar um trauma, a gente pode usar a hipnoterapia também como um reforço positivo para as coisas que você quer mudar dentro de você. Trabalhamos a raiz do problema, agora vamos trabalhar daqui para frente, como você vai se sentir. É aí que a hipnoterapia é muito útil para a melhora de performance. Que bacana. As aplicações são diversas, né? São diversas. E queria que você falasse para quem está nos assistindo agora e ainda tem aquele... Está em dúvida se vai, se não vai. O que é preciso ser desmistificado na nossa mente para que a gente possa buscar a hipnoterapia como uma solução ou um caminho para a solução? Porque assim como eu vou ressaltar aqui, tinha esses meus, né? Ah, imagina, terapia, isso aí não funciona, né? Qual é para quem ainda não está decidido a buscar a hipnoterapia, a buscar a seu consultório, daqui a pouquinho vamos falar o endereço, para aquelas pessoas que ainda estão em dúvida, qual seria a sua dica, aquele empurrãozinho final para quem ainda tem vamos dizer, preconceito, mas um certo receio em buscar a hipnoterapia? Tá. Eu acho que o principal, existem mitos em volta da hipnose. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é desmistificar isso, ou desmitificar, tirar o mito. Um dos principais mitos é esse, que você não é hipnotizável, que você não consegue entrar em transe. E está provado por A mais B que todos conseguimos, até porque é um estado natural em nós, como eu expliquei agora há pouco. Um mito bastante interessante da hipnoterapia é que eu tenho medo de ir e não voltar. Eu escuto isso quase todo dia no consultório, quando uma pessoa me procura sem saber sobre a hipnoterapia e pensando sempre que hipnoterapia é igual a regressão. Isso é interessante. E não é. Hipnose é a ferramenta, regressão é uma outra técnica. Então, eu uso essa ferramenta para fazer isso. Claro. Eu tenho medo de ir e não voltar. A boa nova de hoje, não existe esse risco porque você não vai a parte alguma. É simples assim, você não vai a parte alguma. É uma regressão de memória. Claro. Então, se eu te perguntar, Fábio, o que você fez durante o feriado na Sexta-feira Santa? Inês, eu almocei na casa de não sei quem, eu peguei meus filhos, fui não sei aonde. Você está fazendo uma regressão de memória, você está se lembrando. Na hipnoterapia é algo parecido que a gente faz. Tá? Então, eu faço uma regressão de memória. Então, não tem risco de eu ir e ficar em lugar nenhum. Uma outra coisa bem interessante sobre hipnoterapia também que as pessoas têm medo, de que elas vão perder o controle do que está acontecendo ali. E é bem o contrário. Eu costumo dizer que na hipnoterapia é como se eu entregasse para você um controle remoto. É você que vai fazer as coisas. Legal. Eu dou a sugestão, eu oriento, eu falo o que você precisa fazer e é você que faz. Eu não tenho um passe de mágica, um toque que vai fazer você entrar no... Não. Você não terá a sensação de que desmaiou, de que ficou inconsciente, de que foi abduzido, nada disso. Você fica ali num estado de semiconsciência. Como assim? Eu estou ali voltado para o meu mundo interno, entendendo o que aconteceu comigo, mas eu estou ouvindo a Inês falar, eu sei onde eu estou, eu não fico desorientado, nada disso. Então, quando a pessoa entende isso, ela relaxa e ela se propõe. Se ela se propõe, ela entra na atitude mental correta para passar pelo processo. Por isso que eu sempre começo com o primeiro encontro, onde eu explico tudo isso, tiro todos esses mitos, os medos e ajudo a pessoa já a passar pela técnica, Legal. uma técnica pequenininha ali para ela, não, então tudo bem, então não aconteceu nada comigo, eu estou ok, e estou me sentindo melhor do que eu cheguei. E isso faz com que a pessoa se abra para o processo de uma maneira bem mais tranquila. Com certeza. Nosso papo está interessantíssimo. Acho que teria assunto para mais uma hora e meia aqui, né, Inês? Mas eu gostaria de agradecer a sua presença, né? Seja sempre bem-vinda. Portas abertas aqui no estúdio. Como eu falei, né, acho que o que não vai faltar aqui assunto. É assunto. E é aquela coisa, né, gente? Quem não gostaria de regredir aos 18 anos e ficar por lá? Não é verdade? Mas brincadeiras à parte... Infelizmente não vai rolar. Não vai rolar. Mas brincadeiras à parte, a hipnoterapia, como a própria Inês, é mais uma opção para que você busque tratamento. E nos dias de hoje, né, Inês? Afinal de contas, a gente, no pós-pandemia, aí, a gente teve essa busca
intensificada por tratamentos. E é algo até não vou falar que é do homem moderno, mas não deixa de ser também, né? Que hoje Sim, em dia a gente é bombardeado com tanta sim. informação, eh, com tantos desafios, com tantos objetivos que nos são impostos, né? E tudo isso, muitas vezes, que nos impede de alcançar, é algo que ficou lá atrás. E é muito interessante esse tratamento. Eu confesso que fiquei curioso, viu? Eu vou passar lá, gente. Eu vou passar Vamos lá, lá, depois vou vir dar vamos aqui lá. meu testemunho. Com Inês, certeza, seria ótimo. muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu gostaria que você desse aí o endereço da clínica e também as redes sociais, telefone. Fique à vontade, a câmera é sua. Ok. Bom, eu também quero agradecer, Fábio, por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder falar de algo que eu gosto tanto e que ajuda tanto as Com certeza. pessoas. Bom, eu acho que a primeira coisa é me sigam, né, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, é o inesmartins.oficial. Eu tenho também um canal no YouTube, Facebook e tudo mais com esse mesmo nome. Eu atendo no edifício Diplomate, na Avenida dos Trabalhadores, número 116, no oitavo andar. E você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp 19991315066. Muito obrigado. Olha, aqui pertinho, gente. É Não aqui do tô, lado. ficou mais fácil ainda para eu dar um pulinho lá. Inês, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Como eu falei aqui nos bastidores, a delícia do jornalismo é todo dia ter contato com novas pautas, né? E assuntos com os quais a gente nunca teve contato. E eu confesso que a hipnoterapia era algo que eu e Lucas estávamos discutindo desde semana passada. O que será, né? Será que a Inês vai me hipnotizar ao vivo, né? Aquela coisa. A gente Eu pode falei, combinar gente, isso, hein? Podemos combinar. Eu vim aqui hipnotizar o estúdio todo. em Inês eu confio. Gente, é isso. Inês, muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigada, Fábio. Sempre de portas abertas. Termina aqui mais um podcast Gente de Expressão. E em breve voltamos com mais empresas, empresários, prestadores de serviços e o que há de melhor em Indaiatuba. Obrigado e até a próxima.